meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu vim para um vídeo bem interessante, eu vim falar as coisas que eu mais amei, que eu mais odiei em relação ao Canadá. Antes de começar, não esqueça de curtir o vídeo, que ajuda bastante a divulgação, e se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. E queria falar que isso é em relação à minha experiência em Toronto, então assim, pode ser que não se aplique em todo o Canadá. Então eu vou começar com as coisas que eu mais odiei em relação ao Canadá, em relação a Toronto. Anotei tudo aqui no caderninho pra não esquecer de nada. Acho que tem 5 coisas de cada um, mais ou menos. Não tá em ordem do que eu mais odiei ou mais gostei, mas o primeiro fato é: existem muitas pessoas fedidas lá em Toronto, gente. Não sei o que acontece, pessoas acham que não tomam banho. Então assim, na minha sala tinha pessoas fedidas, na rua tinha pessoas fedidas, no metrô era insuportável. Então assim, um cheiro muito forte de CC, não sei, acho que assim, o Canadá, vocês sabem, tem bastante influência em relação à francesa. Então assim, não sei o que acontecia lá não, gente. As pessoas não tinham o hábito de tomar banho. É tanto que na minha aula aconteceu do professor falar alguma coisa em relação ao banho. A gente teve uma aula sobre isso e aí eles ficaram chocados que no Brasil a gente toma banho todos os dias, mais de uma vez no dia. Então assim, muito cheiro de CC encontrei na rua, então foi um fato que eu odiava. O segundo fato que eu odiei muito foi em relação ao horário de funcionamento do transporte público. Eu acho um horário muito limitado, muito restrito assim. O transporte público no geral se encerra 1h30 da noite. E assim, esse é o horário básico de metrô, mas tem ônibus que encerram mais cedo. Por exemplo, o meu ônibus de voltar pra casa se encerrava 1h da manhã. Ah, mas 1h da manhã é um horário assim relativo. Mas gente, por exemplo, a minha casa era muito longe. Às vezes acontecia de eu sair do centro da cidade 11 e pouco da noite e chegar na minha estação pra pegar o ônibus, que eu tinha que pegar metrô pra ir pra estação pra pegar o ônibus pra ir pra casa. Enfim, morava super longe. E aí às vezes chegava na estação, já tinha passado o último ônibus de 1h da manhã. Então assim, eu tinha que pegar o Uber e era um valor bem caro de Uber. E alguns lugares existem os ônibus noturnos. Então assim, eles funcionam durante a madrugada, passa de menos tempo, por exemplo, passa a cada 1h, se não me engano, esse ônibus, a cada 40 minutos. Mas não tinha pra minha região que eu morava. Eu tinha que pegar um ônibus noturno que parava super longe de casa. Eu tinha que dar, por exemplo, 30 a 40 minutos a pé pra chegar na minha casa depois de ter pegado esse ônibus. Então assim, foi uma coisa que eu não gostei, foi isso. Então pra quem morava longe do centro, isso prejudicava muito de sair à noite, ir pra algum lugar, porque você tinha que sair do lugar, tipo, tinha um amigo que também morava super longe, e, por exemplo, ele ia pra algum lugar jantar, 10 e pouco da noite, 10 horas, ele tinha que estar saindo do centro, senão ele perdia os ônibus. Então é bem ruim isso. O terceiro fato também que eu odiei foi em relação ao transporte público, mas agora em relação ao funcionamento do transporte público, mais especificamente o metrô. O que acontece? Tinha muitas obras, durante o período que eu fiquei lá, durante o mês inteiro, teve obra, durante o final de semana teve obras de transporte público, então a minha linha de metrô não funcionava direito, ela funcionava só um trecho, daí eu tinha que pegar um ônibus, um shuttle bus, e tinha que andar esse perímetro que seria de, digamos assim, 10 minutos de metrô que não tava funcionando, eu demorava 40 minutos no ônibus. Então assim, isso atrasava muito a vida. Que muitos países assim de primeiro mundo, as obras eles fazem de madrugada, e lá não, eles faziam durante o final de semana inteiro, às vezes passava pra segunda-feira, então assim, atrapalhava muito a vida de todo mundo, cagava tudo. E outro fato de funcionamento é que às vezes tinha paradas muito próximas uma da outra. Tipo, às vezes compensava eu ir andando a pé porque eu demorava menos tempo do que dentro do metrô, porque também o metrô é muito lento. Ele anda assim, numa velocidade muito baixa, né? Sei lá, 35 km por hora. É muito baixa a velocidade do metrô. Então assim, acabava que demorava bastante tempo o transporte público. O quarto fato que eu odiei é em relação a respeito. Eles não têm respeito com os mais idosos, com as prioridades. Como assim? Dentro do metrô, dentro dos ônibus, tem a parte que é específica pra prioridade, que o banco até ficou diferente. Tá, essa daí eles até respeitavam. Se, tipo assim, se alguém novo tivesse sentado lá naquele banco e entrasse algum idoso, por exemplo, no ônibus, ele levantava e dava preferência. Ok, mas nos outros bancos era tipo assim, o idoso só pode sentar nesse banco. Nos outros bancos o idoso não pode sentar, digamos assim. Então assim, se ele visse uma pessoa de 100 anos lá, tipo com uma muleta, sei lá, com uma muleta não, com uma bengala, e ele não ia dar a sua vaga se o seu banco não fosse o de prioridade, não dão. É tanto que assim, teve vez de entrar idoso e aí eu dar meu lugar e o idoso ficou surpreso. Tipo assim, é uma coisa que uma prática que não é muito comum. E no Brasil é mais comum acontecer isso.
de dar vaga pro idoso, dar preferência. Então, assim, eles ficavam, tipo assim, muito agradecidos. Dava pra ver que ele tava muito agradecido. Primeiro que ele ficava chocado, tipo assim, não acredito que tá me dando a sua vaga, o seu banco. E depois ele agradecia muito. Então foi uma coisa assim que eu achei meio ruim. E o quinto fato que eu odiei é em relação ao custo de vida. O custo de vida lá é muito alto, principalmente pra quem vai de fora gastar, quem ganha em real e gasta em dólar. É muito, muito, muito alto. Primeiro, que o imposto deles é um imposto bem alto, é de 13%, então assim, não é acrescentado depois dos produtos. Você olha o valor do produto na prateleira, quando você vai passar no caixa acrescenta o imposto, então é um valor bem alto. Para comparar, por exemplo, Estados Unidos tem lugares que é 6 dólares, 8 dólares, então é um valor bem alto. Além disso, os preços são bem mais elevados que em relação aos Estados Unidos, então assim, quem vai imaginando que vai comprar coisa do mesmo preço dos Estados Unidos não vai. Bem mais caro, tipo assim, mais que o dobro do preço do que uma coisa que você compraria nos Estados Unidos. E o preço da gorjeta também é uma porcentagem bem alta, se não me engano é 15 ou 18%. Teve lugar que eu fui comer, tipo assim, eu e o Gabriel, e a gente tinha que pagar 12 dólares de gorjeta. 12 dólares, se vocês forem traduzir aí, converter em real, dá um valor bem caro de gorjeta. Então assim, tem um custo de vida muito alto. As coisas que eu mais amei, as coisas que eu gostei do Canadá, assim, sem falar de, o lugar é bonito, sem falar em relação a isso, a estrutura física. Primeiro é a segurança, você pode andar em qualquer horário, pode andar de madrugada sozinho que você vai se sentir seguro. Não tem isso de acontecer, enfim, que aqui no Brasil você anda, durante o dia você já anda com medo, imagine de madrugada. Lá não, podia andar sozinha de madrugada, sei lá, 2 horas da manhã na rua que eu estaria tranquila que não ia acontecer nada comigo. Então com certeza a segurança foi uma coisa assim que eu gostei muito. Outra é o respeito, por mais que eu falei, não tem respeito com idosos, mas assim, respeito, exemplo, com mulher. Mulher, se você for aqui no Brasil em festa, os homens vão estar, tipo assim, totalmente em cima de você. E é de forma desrespeitosa que acontece no Brasil. Lá não, você pode ir pra festa que não vai ter nenhum cara chegando em você. Eles são muito, enfim, respeitosos em relação a isso. Outro fato que eu amei são as pessoas acolhedoras, que gostam de ajudar, sabe? Teve uma situação que a gente tava meio que perdido, porque assim, a gente sabia qual metrô, qual streetcar que a gente tinha que pegar, só que a gente não sabia onde olhava. Aqui no metrô tem falando assim, esse lado vai pro sul, esse lado vai pro norte. Lá não tinha falando, então tinha uma parada aqui e outra parada aqui. A gente não sabia qual das duas eram, entendeu? Pra qual lado da rua que a gente tinha que ir. E aí a gente tava olhando no mapa, tinha um mapa bem grande na parada lá. A gente tava olhando, tipo assim, com o cara totalmente perdidos. E aí um cara viu que a gente tava perdido, ele falou assim, vocês precisam de ajuda e tal. A gente falou por aquele lado, a gente tinha que ir. Ele falou, é tal parada, bem ali. Então assim, a gente não precisou chegar a pedir ajuda, ele percebeu que a gente tava perdido e ajudou a gente. Então assim, quando eu tava meio que perdida, em relação ao metrô é mais difícil perder, mas em relação ao streetcar, ônibus, você às vezes não sabe qual lado. Tem uma parada, tipo assim, a rua é 2 sentidos, então tem uma parada desse lado e uma parada do outro. E às vezes você não sabe pra qual lado que você tá indo. E aí, isso às vezes quando eu tinha que perguntar pra moça, olha, pra que lado? Qual sentido? É norte ou sul? Digamos isso. E eles sempre ajudavam muito bem. Pra finalizar, outro fato que eu amei é que tem uma grande diversidade cultural. Assim, Toronto tem muita gente de fora. Dificilmente você vai encontrar um típico canadense. Então você conhece muita gente de qualquer lugar do mundo. Então foi uma coisa que eu gostei. Conheci muita gente de todos os lugares do mundo que vocês imaginarem. Então foi uma coisa que eu gostei. Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de clicar no gostei. Se é novo no canal, deixa de se inscrever aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, beijos e tchau, tchau.